partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. A paz do mundo começa em mim. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Pois é bem simples. Acesse o nosso Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já chegamos a 64.600 aplicativos baixados. Tenha também o seu aplicativo no sistema Android e do sistema iOS. Boa noite. Boa noite. Deusa de Itaí. Boa noite, Márcio, Eduardo. Boa noite, Pierre. Que bom que estamos aqui de volta, nós três. Mas boa noite também, Claudinha, que está aí em Campinas. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a quem envio o meu carinhoso e fraterno abraço. Nós vamos iniciar compartilhando novamente a mensagem de Marcos Prisco, do livro Luz Viva. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o extrato dessa mensagem, ele compõe o projeto Lições de Vida. Lições de Vida, ele tem um site que é liçõesdevida.org.br. A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Vamos ouvi-la. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante, nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo,
usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Essa mensagem nós vamos sempre estar repetindo no início do programa, porque nós consideramos essa mensagem de uma beleza de humildade intelectual e de uma grandeza de sentimentos, grandeza essa que é tão importante para nortear as relações interpessoais. Queridos ouvintes, esse programa, Ciência e Espiritualidade, ele trata de ciência e espiritualidade numa perspectiva além de fronteiras. O propósito do programa é trazer inúmeras possibilidades de diálogo entre a espiritualidade e a ciência. Este diálogo, queridos ouvintes, é enriquecido pela participação de vocês. Vocês são o nosso endereço. Participem, comentem, façam sugestões. Aqui nós três, Márcio Eduardo, Pierre e eu, conversaremos com muita sinceridade, com muito respeito e amorosidade. Conversaremos com o desejo de ampliar nossa visão de mundo. Pierre, boa noite. Boa noite, Delza. Boa noite, Márcio. Boa noite, Claudinha, lá em Campinas. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. E a gente, cada vez que escuta essa mensagem, a gente tem uma interpretação que nos leva a essa intersecção do nosso programa, da ciência e da espiritualidade. O ensinar e o aprender, né? A gente tem que ser de uma coisa mútua, e nós muitas vezes achamos que somos professores e na condição evolutiva sempre seremos aprendizes. Hoje o nosso tema, Delza, a gente vai falar um pouco sobre pesquisa e espiritualidade, e essa pesquisa que muitas vezes a gente vai trazer vários referenciais, sobre vários prismas, mas que muitas vezes faz com que se pareça tão longe, tão dicotômica da espiritualidade. Então hoje nós vamos ver como elas se interagem, a necessidade dessa interação de uma maneira racional, de uma maneira humana, e considerando a pesquisa como qualquer atividade que tem por finalidade descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico. Essa é a nossa proposta de hoje, né? Nesse primeiro programa, bater um papo com todos os ouvintes, pedimos a participação de todos, e no próximo programa, não está confirmado ainda, mas quase 80%, a professora Simone Meneghetti, que foi pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, trazendo esse contexto, números e tudo mais. Eu acho, então, nesse contexto de pesquisa, nesse contexto de espiritualidade, eu acho que a gente pode iniciar escutando aquela música magnífica, Paz pela Paz, que vai trazer, né, essa união e essa unção em termos da evolução da humanidade. É isso aí, ouvintes, amigos da Rádio Brasil Espírita. Então hoje nós vamos bater um papinho, Delza, sobre pesquisa. Eu queria te perguntar um pouco, né, você como ex-reitora da universidade, com conhecimento dentro da academia há mais tempo, e com grande tempo também dentro da espiritualidade, como você nos define, né, como que você pode fazer essa conexão, iniciar essa conversa de espiritualidade e de pesquisa?
Pierre, você está fazendo pesquisa, você é pesquisador, inclusive do CNPq, portanto, né, você tem um cabedal para responder essa pergunta. Eu vou tentar colocar as minhas opiniões, né? Eu conceituo pesquisa, que é um nome que vem do latim, né, que é perquirere, e significa procurar com perseverança. Eu acho muito interessante que a gente tenha essa percepção. Então, pesquisa como um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, não é? Eu destaco nesse conceito 3 aspectos. O primeiro aspecto é o fato de ser processo, não? Então, é importante a gente estar atento para isso, porque isso nos dá uma ideia mais clara de que há um processo evolutivo da ciência, né? E esse caminhar da ciência, em sendo processual, determina a própria dinamicidade da ciência e que é condição sine qua non para ser uma ciência como tal, né? Então, a ciência não pode ser dogmática, ela tem que se renovar, se reconstruir. Essa dinâmica é uma dinâmica processual. A segunda questão, o segundo aspecto, é o fato de ser sistêmica, né? É um processo sistemático. Então, nessa questão, a gente entende a preocupação da ciência com a ordenação lógica. Essa ordenação lógica vai desde a própria escolha do tema, né, a ser abordado, a definição mesmo do objeto da pesquisa, até compor um sistema de ideias que resulta dos resultados mesmo alcançados ou referidos. O terceiro aspecto nesse conceito é em relação ao termo construção. Então, nesse aspecto, novamente, a gente se reporta ao papel da ciência para gerar conhecimento. Mas ela utiliza para isso diversos tipos ou formas de pesquisa, mas em permanente construção e reconstrução. De modo que o cientista, o pesquisador, ele estará sempre atento que as respostas devem gerar novas perguntas. Exatamente. Não é? Deve gerar novas perguntas. E esse encadeamento lógico, que é processual, que torna a ciência dinâmica, mas que não foge ao caráter da sistematização para que haja realmente a construção de sistemas de ideias, é o que nos dá a dimensão da importância da ciência. E eu digo isso porque eu acho que é importante realçar esses aspectos da ciência, né? Então, lembrar que a ciência é importante reconhecer nela uma importantíssima conquista evolutiva da humanidade, né? Poderíamos até pensar a humanidade como seria sem ter essa forma de pensar o mundo ou de explicar o mundo. No entanto, algumas pessoas ainda permanecem, né, naquela visão de que ciência e espiritualidade não se encontram, né, e que a ciência só se dedica um materialismo e que a espiritualidade, portanto, estaria fora do alcance da ciência, né, como se houvesse uma dicotomia. Eu lembro Kardec, né? Se a gente conhece um pouco da filosofia, eu estou olhando para ele e aí né? Se a gente conhece um pouco a filosofia da ciência, a gente pode entender melhor o que é ciência e o que não é ciência, né? E não colocar na vala comum
uma ideia de ciência alijada da sua própria concepção, que é uma concepção de construção, de reconstrução, de ser dinâmica e de ter realmente um rigor científico. Eu lembro, Pierre e Márcio, que o Espiritismo ele se fundamenta na ciência. Sem dúvida nenhuma. Ele nasceu por observação, por experimentação do Kardec. E o Kardec mesmo, ele define o Espiritismo como uma ciência que trata da origem, do destino e da natureza dos espíritos. E mais do que isso, de suas relações com o mundo corpóreo. Então, isso já é muito importante para nós, né? Que falamos e que acreditamos e que sabemos que o Espiritismo é uma fé raciocinada, não é? E a fé, ela tem que estar face a face com a razão, não é? Para ser consolidada e, portanto, nos lembrarmos que essa espiritualidade que nos trouxe o Espiritismo, ela se fundamenta na ciência. Aqui eu estou vendo na minha frente o livro A Gênese, né, do Allan Kardec, e que compõe o Pentateuco, chamado Pentateuco, que na realidade não são 5 livros, são mais do que 5, né? E o primeiro, na Gênese, o Kardec ele escreve: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Aí ele vai mais além e diz, num processo evolutivo da humanidade, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Então, a gente pode dizer que nós, muitas vezes ainda, aí na área de pesquisa, nessa área dos institutos, das universidades, a gente ainda está nessa fase de matéria? Provavelmente sim, não é? Nós não podemos generalizar. Sim. Não é? Nós não podemos generalizar, mas e isso ocorre nos dois lados, tanto entre os cientistas, os pesquisadores, que muitas vezes falam em nome da ciência, quando na realidade está expressando, não é? Concepções próprias, e há, com certeza, um viés ainda muito grande de interferência político-ideológica, né? Na pesquisa, sem dúvida, mas há também no meio espiritualista, né? De modo que acha ou não percebe a importância da ciência como um braço de construção evolutiva da humanidade. O Kardec, novamente me voltando para ele, ele tem uma fala que também nesse capítulo, que é o primeiro capítulo da Gênese, e aqui eu me refiro à Gênese, porque a gente, às vezes, no meio espírita, a gente para no terceiro livro, né? A gente estuda o livro dos espíritos, dos médiuns, e estuda o livro dos médiuns, aqueles que têm alguma mediunidade ostensiva ou que quer participar de reuniões mediúnicas, e o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, muitas vezes, a gente para e não estuda a Gênese, nem o céu e o inferno, e muito menos obras póstumas, o que é o Espiritismo. Pois bem, então, já que o programa é Ciência e Espiritualidade, eu resgato a Gênese, inclusive com essas colocações de Kardec que estão na Gênese. Então, o primeiro capítulo desse livro, que a gente está se referindo,
ele é chamado caráter da revelação espírita. E é muito importante a gente considerar o que é que Kardec fala nesse primeiro capítulo, né? Primeiro, lembrar que revelação, ela é um nome também de raiz latina, Sim. né? Revelare, e a raiz é velum, de véu. Então, revelar é literalmente sair de sob o véu. Portanto, descobrir, dar a conhecer, né? E dar a conhecer o quê? O que era ignoto, o que era ignorado. Exato. Isso seria, Né? então, uma pesquisa. Isso seria um processo. atributo, uma característica da própria ciência. Exato. E Não da é? própria pesquisa, E né? da Se própria você, pesquisa, eu quero né? descobrir algo e então eu vou tentar buscar, né? E como foi, através de experimentação ou não, e é isso que eu acho interessante. Mas continue para a gente, né? Não, eu queria fazer essa extrapolação que você já me antecedeu. Quer dizer, dentro dessa concepção, todas as pesquisas e todas as ciências, porque resultam, né, o conjunto das pesquisas, na realidade, ao nos fazer conhecer as leis da natureza, as coisas que a gente desconhece que estão na natureza, na realidade são revelações. Sim. Não é? São revelações. E, portanto, você como pesquisador, os pesquisadores, os cientistas, são reveladores. Não é? Agora eu lhe faço uma provocação. Ora, nós temos, né, e tivemos ao longo da humanidade notáveis cientistas, notáveis pesquisadores que nos trouxe tanta tecnologia e tantos resultados que fazem com que a humanidade chegasse até aqui, e com certeza mais ainda evolução, essa rapidez da evolução da ciência a partir do final do século XIX. Pois bem, nós sabemos que Deus, né? Ele é o provedor de todas as coisas, né? Ele é o criador de todos, né? De todas as criaturas, de todos os seres, não só dos homens. Mas se Deus ele suscita reveladores para as verdades científicas, por que não a gente entender que ele também suscita para as verdades morais? E essas verdades morais são essenciais ao progresso da humanidade, considerando aquelas duas asas, né? A asa da inteligência e a asa da inteligência moral, vamos dizer assim, Sim. para a nossa evolução. Kardec faz essa colocação, não é? E aí eu me lembro de Sócrates, de Buda, de Moisés, de Paulo de Tarso, dos profetas todos que estão lá na Bíblia e de tantos outros, né? E eu pergunto, será que eles não revelaram ideias de conteúdo moral para contribuir na evolução espiritual da humanidade? Eu acredito que sim. Com certeza. Não é? Eu acredito que sim. Nesse planejamento divino, nós temos o livre-arbítrio e somos dotados, potências divinas, da capacidade de desenvolver este ou aquele dom que trazemos, mas também temos missões, somos missionários, todos nós. E a nossa missão essencial é evoluir, é aprender, mas esse aprendizado, mas não. E esse aprendizado, ele se dá através do próximo, através do coletivo do próximo. Eu acho isso... Do ensinar e aprender. No né? ensinar Da e aprender, na mensagem lá do Marco Prisco, não é? Kardec escreve lá também no livro uma coisa, outra que me chama a atenção para esse
programa de hoje e para o programa Ciência e Espiritualidade de um modo geral. Ele coloca assim: 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças. Quero lembrar que esse livro foi escrito em 1868. A Gênesis 68. Não é? 68. 1800. Então, final do século XIX. Mais para o meio do que para o final, né? É. Então, 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea destes 2 princípios nascem fenômenos especiais que se tornam naturais. Veja bem o que é que ele coloca. Esses elementos, né, geram fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles. Então, o elemento espiritual e o elemento material, só juntos, só a união dos 2, podem explicar fenômenos especiais. E aí ele faz a comparação. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse ou o oxigênio ou o hidrogênio. Exatamente. Não é? Então, maravilha que a gente se reporte a um período rico da humanidade, né? Final do século XIX, e que essa concepção não mais aparece como dualista na doutrina espírita, né? Isso é interessante. Eu ainda tenho. Eu passo para você ou não? Você fica à vontade, que eu estou só. Eu só estou admirando aqui. Meu Deus. Então, Pierre e Márcio e Claudinha, não é? Parece que hoje a gente está sem possibilidade de se comunicar com os ouvintes, ou melhor, que os ouvintes... Está colhendo? Ótimo. Já podemos ter perguntas e comentários dos ouvintes. Mas você colocando dessa forma, eu acho assim, né? Você veja como a gente fala e dentro da... eu vou levar um pouco, né, como você disse, para dentro do nosso contexto da ciência, né? E vamos pensar, né, como a gente fala em ciência, no Brasil a gente tem aí 95% dos doutores dentro das instituições federais de ensino superior ou estaduais de ensino superior das universidades. E você veja que dentro da tríade universitária, né, de ensino, extensão e pesquisa, a pesquisa ela é a que menos tem essa interação ainda, né? Se você for pôr estatisticamente, eu acredito que é a que menos tem interação com essa questão humana e com essa questão, a não ser as ciências humanas, ciências sociais e tal, que ela faz esse trabalho de uma maneira mais qualitativa, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a pesquisa das 3 funções universitárias, ela é ainda que menos dialoga com a espiritualidade. E você me traz esses dados do século XIX, então nós vemos que nós ainda estamos presos lá na reforma, né, que tão bem colocado no último programa pelo professor José Vieira. Nós estamos ainda na reforma científica, né, onde houve aquela dualidade para que alguém explicasse. E o que eu sinto cada vez mais dentro da universidade é que todos querem saber de espiritualidade, que a espiritualidade ela está dentro da universidade, mas que muitas vezes nos ambientes de pesquisa elas não podem ser abordadas. E daí será que a ciência, nesse momento, como pesquisa, eu estou falando mais de pesquisa, porque a extensão ainda vai para as comunidades, você tem aquela ajuda ao próximo, e você gera uma pesquisa de campo também, que é uma pesquisa mais voltada àquela, que eu digo mais humana, mais calorosa. Mas as pesquisas laboratoriais, a metodologia que tem que existir, a sistemática que você falou que tem que existir, elas nos distanciam muitas vezes, né, dessa parte de espiritualidade. E você me traz uma coisa na sua fala, que parece que a espiritualidade, segundo o seu prisma, ela é mais científica do que a própria pesquisa, né? Na realidade, eu tô me reportando a
a Gênese, né? E Na realidade, eu estou colocando falas que não são minhas. Eu apenas estruturei o pensamento a partir delas. Eu estou colocando, Pierre, e essa pergunta sua foi muito importante, para que a gente resgate, dentro do Espiritismo, inclusive, não é? Essa dimensão científica da sua própria forma de se estruturar desde o princípio. Por isso que eu citei Kardec nos falando sobre ciência e espiritismo como um e outra indispensáveis, indissolúveis, né? Do ponto de vista de revelar os véus do homem, da humanidade, no sentido da integralidade. Eu não diria nem, porque às vezes a gente fala do espiritismo pelo nosso conhecimento dentro da doutrina e por estarmos nele. Mas eu acho que a espiritualidade, de uma forma geral, ela não pode ser retirada desse contexto. Como foi muito bem colocado por Kardec, a gente vai trazer isso historicamente. Mas se você acabou de dizer, e eu concordo, né, estou como pesquisador e tal, a gente sai de um resultado de pesquisa com outra pergunta. Certo. Eu tenho e daí você trouxe a fé, né, e a ciência, e você trouxe, né, eu tenho fé que muitas vezes eu tenho tanta fé naquilo que vai acontecer que não acontece. Então a minha certeza ela não é comprovada cientificamente. E a mesma forma, a espiritualidade, sem ser raciocinada, ela se torna uma fé dogmática que você não consegue comprovar, mas você acredita por acreditar. Então, nesse contexto de dualidade, ela tanto envolve, eu acho Herculano Pires nos traz isso com uma grande propriedade, ela nos traz uma situação seguinte, as pessoas começam a se preocupar com espiritualidade quando elas já estão mais senis, mais idosas, né, com o medo do porvir, né, do pós-morte. E Herculano, ele bate isso com uma tanta certeza e ele traz, e você quer ver, o fruto do materialismo são os adolescentes, né, que estão naquela coisa do florar, que nada vai acontecer, que não morre, que não vai acontecer nada. E daí o que eu quero dizer é o seguinte, que a pesquisa muitas vezes, ela dentro da tríade universitária, ela é o que mais comprova o tal do pedantismo cultural que Herculano cita em vários livros dele, inclusive no livro Ciência Espírita, que ele fala em que nós perdemos em algum momento a conexão. E quando nós perdemos a conexão, acontece o que Kardec acabou de falar, né, no que você citou, a gente começa a estar num navio que a gente não tem mais sentido, ou só no material ou só no espiritual. E daí eu trago a espiritualidade também no extremo. Então, se nós vivemos isso como reflexo de uma reforma cultural lá do século XVI, né, e a gente sabe que essa reforma foi necessária, porque nós tínhamos uma ciência voltada, dogmática, dentro da religião, e essa dicotomia, naquele momento, ela era necessária. E por que nós vivemos ainda tentando, né, não ter essa conexão, sabendo que lá, quando Descartes, Bacon, né, fizeram necessariamente a ciência saindo de um vínculo dogmático religioso, independente, né, católico naquele momento, mas a gente tem outras religiões antes de Cristo que também usavam o poder e a ciência em nome de Deus. Desculpa. E a gente vê que a gente tem certeza que quando a gente sai da reforma estrutural, a gente é materialista, reducionista, relativista, né, e reducionista. Então você veja que a ciência, a pesquisa científica, ela nos traz uma razão que muitas vezes, quando eu falo que eu posso alterar, eu até perguntei naquele programa do Gilvão, então pode ser que o meu humor altere, a minha espiritualidade melhore a condição. E eu não estou falando de espiritualidade no sentido proselitista de nós sermos espíritas, de nós sermos budistas,
Mas você veja, eu vou te trazer uma situação assim clássica da espiritualidade, que quando, né, nós como espíritas acreditamos que Jesus manda todos aqueles mensageiros antes para preparar o terreno, e um deles era Lao Tse. E Lao Tse, 400, 500 anos antes de Cristo, ele nos coloca um fundo científico, quando perguntam para ele, que nós até hoje não entendemos, e é a caridade que Kardec também quer colocar. Quando chegar um homem com faminto na sua porta e bater na sua porta, você não dá para ele o peixe, você ensina ele a pescar. Trazendo a necessidade das duas asas que você, né, acabou de falar. Então isso já foi nos ensinado antes até de Cristo. Jesus nos trouxe a necessidade do amor, e eu não sei em que momento essa pesquisa, por exemplo, e eu vejo assim, dentro, como pesquisador mesmo da material, eu vejo ainda muito pouca sentimento no processo científico. Eu não estou falando de sentimento extremo, que seja racional, no movimento científico. E eu vejo no movimento espiritualista, independente da religião, uma incoerência no sentido de querer se provar racionalmente, hoje. Né? É lógico que a gente vai trazer historicamente, você acabou de mostrar Kardec que trouxe essa união. Mas hoje isso foi perdido. Obviamente que, por quê? Porque nós, quem estuda a ciência, parece que não pode estudar a religião ou a religiosidade. E quem estuda a religiosidade parece que... Então eu não sei em que momento, e isso, para mim, quando, por exemplo, eu tenho uma pesquisa empírica. O que é uma pesquisa empírica? Que vai dar por tentativa e erro e que pode ser realizada em qualquer ambiente. Se ela é tentativa e erro, ela não deixa de ser um processo que eu estou acreditando em algo, que eu estou contando com algo que é racional, mas que também tem N variáveis. Então eu acho que a espiritualidade ela entra muito na parte da pesquisa, na humanização, numa avaliação criteriosa e sistemática, mas que a gente possa ver que também tem outros fatores que podem interferir, e não só aqueles que estão dentro, em cima dessa mesa ou dentro do laboratório. Você me trouxe uma sequência de provocações, vamos dizer assim, em relação a essa articulação, vamos dizer, nesse momento, articulação entre ciência e espiritualidade. Eu retomo aquela fala do entendimento de filosofia das ciências, não é? E para a gente entender bem o que é ciência e o que não é ciência, né? E onde a ciência e a espiritualidade, ou quando, se demonstraram tão próximas, não é? Que nos trouxe a possibilidade de entender o mundo através da percepção de uma fé raciocinada. Exato. Não é? Então eu lembro, por exemplo, que até hoje ainda, né, para o espiritualista, e eu falo no espiritualista ocidental, né, cristão, esse princípio espiritual, a alma, ele ainda recebe uma explicação apenas no campo da metafísica. É especulativo, tanto no campo da filosofia como no campo religioso, não é? Então, realmente limita-se a uma questão de fé. No ponto de vista, já o espiritismo, ele traz esse elemento espiritual como uma evidência, como um fato observado e experimental. Essa grande diferença de por que Kardec, inclusive, diz que o espiritismo é uma ciência experimental. Né? E a gente concorda, estudando o espiritismo não tem como não... Então eu lembro, viu, Pierre, que o Kardec, ele era um estudioso, ele foi formado na escola de Pestalozzi, na Suíça, ele não tinha nenhuma relação com fenômenos espiritualistas até 50 anos. Ele morava, né, o contexto sociopolítico nele, ele morava em Paris, a cidade das luzes,
num período em que florescia as ideias iluministas, né? Pós Revolução Francesa. Então, Kardec estava no momento assim da humanidade de muita efervescência cultural, artística, política, religiosa, não é? Religiosa no sentido de perder aquela conotação que só a religião explicaria todas as coisas, né? Então estava num florescer de perguntas, né? E ele não tinha também mediunidade ostensiva. Kardec não foi Kardec que não foi através da mediunidade de Kardec que se ouviu o espírito de verdade. Não é? Então, veja bem, Kardec ele foi convidado, estava ocorrendo em Paris, iniciou nos Estados Unidos, mas estava ocorrendo, floresceu em Paris, o fenômeno das mesas girantes. O fenômeno das mesas girantes foi um grande fenômeno na época, né? O noticiário dava as reuniões onde haviam as manifestações através das mesas girantes, né? Fazia parte, inclusive, dos saraus, onde a nobreza, o pessoal perguntava e tinha respostas. Pois bem, Kardec não participou desse movimento, mas convidado por um amigo, ele disse, não vou, eu não acredito nisso. Mas depois o amigo ele insistiu e disse a ele que as mesas não apenas giravam, mas ao se fazer perguntas, elas davam respostas. Kardec escreveu no livro de memórias, no caderno de memórias dele, que a resposta a esse amigo foi essa: eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir. Então veja o ceticismo dele em relação ao que estava acontecendo. E continua: até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Como o amigo insistia muito, ele disse, tá bom, eu não tenho nada a perder, vou lá, né? E também escreve lá que a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Então, esse pesquisador... Hipólite Leon, né? Hipólite Leon, que não era Kardec ainda, né? Hipólite Leon Denisard, que vai ver o que é que era. Então, quando ele participa como espectador e ver as coisas acontecendo, né? Os médios fazendo a comunicabilidade entre os dois mundos, ele disse, bom, se está acontecendo isso, tem uma causa. E, como pesquisador, ele foi, buscar a causa, buscar entender aquilo que estava para ser revelado. Lembrando que esse posicionamento de Hipólite, do professor Rivail ou até, né, Allan Kardec, né, como é um posicionamento da maioria de nós, né, quando colocados, estou falando nós antes de um conhecimento, antes de uma espiritualidade, no sentido de duvidar mesmo. É uma dúvida metódica, né? E essa metodologia. Então, quando você vê isso, e eu acho assim interessante nesse contexto trazer um pouco de Kardec ou do professor Rivail, né, que na verdade era discípulo de, como você disse, de Pestalozzi, mas que ele vinha também da escola de magnetismo, né, do mesmerismo, né, e que trabalhava muito com o magnetismo animal. E que Kardec usa e utiliza o termo fluido, né, princípio fluido cósmico universal, princípio vital. Ele usa todos esses princípios que eram utilizados por Mesmer e que foi, e se a gente for ver Mesmer, né, que viveu de 1734 a 1815, ele teve momentos altos e baixos dentro dessa, porque ele foi fixado nesse materialismo que você acabou de dizer de Kardec,
quando começou a estudar o processo das mesas girantes, como que pode essas mesas girar se elas não pensam, se elas não têm nervos? E Mesmer falava que ele captava aquele fluido cósmico universal e ele transformava aquele fluido que ele captava então do universo em fluido que ele ia mudar e melhorar os pacientes. E Kardec fazia magnetismo. E ele acreditava que aquilo poderia ser fonte de um magnetismo, mas não tinha como, porque não pensava a mesa. E o Franz Anton Mesmer, ele foi de um científico médico admirável a um charlatão, porque ele não atribuía nada daquele do magnetismo à espiritualidade. Ele tinha aquilo como ele captando algo natural e passando para aquelas pessoas melhorar. E você veja que a Faculdade de Medicina da França, inclusive em 1784, voltando a Mesmer antes, né, do professor Allan Kardec ou do professor Rivail, a gente vê que em 1784 a Faculdade de Medicina da França ela condenou o mesmerismo de ser praticado se não fosse por médico. Então, quer dizer, nesse momento você teve o ápice do mesmerismo, que eu ia impor as mãos, eu ia fazer aquele magnetismo e ia melhorar aqueles pacientes. E Kardec, olhando aquilo, fala como que ele pode mexer. E dentro se a gente for estudar o mesmerismo, tinha muitas reações adversas, né? Pessoas passavam mal, pessoas tinham êxtase, pessoas desmaiavam. E em 1781, o rei Luís XVI, ele e sua esposa na corte solicitam que a Academia Francesa de Ciências investigasse mesmo. Então, naquele momento, Benjamin Franklin, Antônio Lavoisier, o prefeito de Paris, Jean Bailly, né, e eles foram investigar e chegaram a uma conclusão, né, que ele, na verdade, não poderia ser comprovado cientificamente. E esse conselho, denominado pela Academia Francesa de Ciências, traz em 1781 que o mesmerismo deveria ser refutado, mas confirmou que Mesmer tinha alguns resultados positivos, alegando que isso deveria à sugestão das pessoas e não à efetividade do magnetismo. E daí vem Kardec, começa a estudar as mesas, né, só trazendo nesse vínculo, né, que você acabou de falar da ciência. O magnetismo ele foi tão importante porque ele prepara o caminho para o espiritismo através de um cético que conhecia o magnetismo, que um cético, no momento como cético, como Deus acabou de falar, né, na França iluminada, que na verdade um pensador, e na época os pensadores eram pensadores porque dominavam várias linhas de crença. Né? Não era como a gente, né? Eu sou médico, você é advogado, eles dominavam várias. E Kardec fazia o magnetismo antes de fazer, né? Ele tinha esse conhecimento e era, por exemplo, só para vocês terem o grau de evolução sem ter espiritualidade, foi o primeiro a escrever sobre matemática na educação pública. Li um livro de 1830, se eu não me engano. Você vê que então Kardec tinha já alguns pré-requisitos, né? E essa espiritualidade de forma interna, latente. Mas ele era cético. Então, esse lado de pesquisa desse ceticismo que apresentou Kardec, ao começar a estudar, ele tem que existir, mas ele tem que aceitar o convite para estudar o outro lado, né? E eu acho que, na verdade, esse exemplo de Kardec, ele deveria ter sido... a gente conhece Kardec, e infelizmente, nós temos Kardec hoje, por muitas religiosidades, de uma maneira muito proselitista, sem um estudo sistemático do que Kardec trouxe, e sem falar, inclusive alguns espíritas que não estudam, falam que Kardec era médium ostensivo. Ele nunca foi médium ostensivo. Com certeza um médium de intuição, de inspiração, mas não médium ostensivo. Então, não estamos falando de mediunidade, mas o que eu quero colocar para você é que você veja que todo o processo material daquele magnetismo que Mesmer foi charlatão, ele faz com que nós
tenhamos que ter um critério científico nas avaliações espiritualistas, em algumas, sim, porque nem tudo é espiritualidade, né? E nem tudo, e dentro da ciência eu posso falar para vocês também que nem tudo que é ciência propriamente dita, porque na verdade nas duas situações, ciência e espiritualidade, nós temos uma coisa que está nessa interface, que é a mente humana, e essa pode levar a dois extremos e levar a esse processo de oposição entre duas coisas que devem se complementar. Você nos fala muito bem do mesmerismo como precursor, mas na realidade o Mesmer, ele sofreu muita pressão, porque também ele começou a usar o mesmerismo de uma forma política, não só política, mas para enriquecimento. Exato. Não é? E ele criou até uma máquina, né? Ferro que fazia coletivo. E aí tornou-se de fato, né? E o que depois Kardec nos insiste, e esse é um dos fundamentos da doutrina, que nada pode ser, tudo que é dado de graça tem que ser doado de graça, né? Mas ainda esse gancho sobre Kardec como um pesquisador que não tinha nenhuma ligação, nenhuma vinculação na vida com o fenômeno espírita, na realidade espiritualista, ele descreve o método dele, né? E ele descreve de uma forma que eu gostaria de colocar um pouco, né? Ele diz assim: apliquei a nova ciência como até então o tinha feito, porque há vários livros publicados do Kardec, como você bem lembrou. Então, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Então, essa descrição por si só, não é, demonstra o rigor científico do Denis Arrivail, né? na sua fundamentação espírita. Então quer dizer que ele tinha uma metodologia. Se a gente fosse escrever um artigo científico, né, ele teria como ele seguia uma metodologia. Seguia uma metodologia. Ele estava inclusive no período do positivismo, exatamente, né? Então do racionalismo científico, né? E veja bem, eu chamo a atenção, Pierre, nessa descrição do método feito pelo próprio Kardec, para algumas questões. A primeira é que ele não formulou nenhuma teoria. Então, antes dos fatos. Ao contrário, ele estava cético quanto à possibilidade do fato, né? Ele foi, né, por atenção ao convite do amigo, mas não acreditava no fato. Então, quer dizer, não era uma pesquisa empírica, que ele ia por tentativa e erro, era uma pesquisa de campo. Ele observia fatos, fenômenos, né, e que ocorriam, né, naturalmente. Ele coletava esses dados e fazia uma análise e interpretação. Então, inclusive, na classificação da pesquisa dele, ele pode ser colocado como uma pesquisa de campo. Né? Porque, na verdade, ele não fez nenhuma teoria, ele não fez tentativa e erro, ele foi ver o que estava acontecendo. Ele se coloca muito claro sobre isso, né? Ele não tinha essa hipótese de existência de espírito, nem de comunicabilidade dos espíritos com o mundo corpóreo. E aí, ao observar e a repetição das observações, nasce ali o nome espírito,
Porque ele diz o quê? E aí o Espiritismo, ele diz que para fatos novos há de haver nomes novos, evitando com isso uma interpretação errônea se colocasse os nomes de princípio espiritual, de alma, do que havia. No livro dos Espíritos, logo na introdução, isso é bem explicado. E Haroldo Dutra nos traz, né, nesse evangelho que inclusive está na tua frente ali, né, ele nos traz a definição, né, e esse espírito vem de demônios. Na tradução do hebraico, os demônios eram espíritos, como quer dizer, não é uma coisa, ela é nova para os, né, ela é nova, mas ela já tinha sido utilizada com uma outra conotação lá do hebraico. Então isso é muito interessante, ele traz um novo, e esse espírito é o que assusta a maioria das pessoas, como se fosse místico até hoje. E Kardec, inclusive, no livro dos Médiuns, não é? Ele nos diz, né, com toda a clareza, que não há nada de sobrenatural. A gente é que ainda não entende as leis naturais, né? Então, também da mesma forma, em relação à existência do perispírito, a questão dos mecanismos da reencarnação, todos os princípios e fundamentos da doutrina espírita, que já estavam sendo estudados em outras. O que eu acho mais interessante é como ele conseguiu compilar de maneira científica, não trazendo tanto para a emoção como as outras teorias até então traziam. Né? O corpo espiritual ele já foi citado por Platão, né? Não como perispírito, mas como precursor até da doutrina que a gente acredita. Então, e não com a qualidade o caráter do perispírito, como Kardec descreve, né? Como Kardec descreve, não, como ele recebeu. Uma outra coisa importante é que as observações de Kardec, a experiência de Kardec, não foi com um único médium. Foram muitas as fontes. Né? Isso pode dizer que ele quis fazer o quê? Repetitibilidade, que tem que ser uma das características de pesquisa. Você tem que conseguir fazê-la. E ele não, obviamente que falando em espiritualidade no caso de Kardec, mas ele tentava fazer de forma repetida para coletar esses dados e daí sim comprovar através de várias. Eu queria só lembrar que ele não fazia de forma repetida. As coisas aconteciam, mas com uma repetibilidade. Com uma repetibilidade do fato em si. Exato. Qual fato? Uma comunicabilidade. E a resposta às perguntas. E as respostas às perguntas. Daí porque ele se coloca como codificador. Porque, na realidade, ele codifica, ele sistematiza, né, as várias respostas. E ele, como um excelente pedagogo que era, né, discípulo de Pestalozzi, que por sua vez discípulo de Rousseau, o que é que ele faz? Ele constrói depois o Livro dos Espíritos através de perguntas e respostas. Exato. Não é? Que no princípio ele não tinha o objetivo de fazer uma publicação. E ele descreve que quando ele viu que as respostas àquelas perguntas seriam muito úteis para toda a humanidade, porque descortinava, né, um novo entendimento das relações do homem na sua vivência de mortalidade para imortalidade real. Então ele viu da importância disso e publica o Livro dos Espíritos. Ele assume outro nome, como ele já era conhecido, né? Como pedagogo, como cientista, ele publica com o nome de Allan Kardec, que na realidade é um pseudônimo, né? Foi sugerido a ele, face a uma encarnação anterior, mas ele diz em diversos livros que a doutrina é a doutrina dos espíritos. Ele é apenas entre aspas, né, o codificador. Isso é importante, Pierre, porque
fazendo o link com o que você colocou da pesquisa, né, hoje, e da dificuldade ainda de trazer a pesquisa para o campo da espiritualidade, eu não tenho muita ainda ansiedade em relação a isso. Não, né? também não. Não tenho, porque na realidade o fato de desconhecer ou de negar a evidência do mundo espiritual não impede que ele exista, e inclusive que haja o intercâmbio e a interferência um no outro, como bem colocou Kardec. Como explicar a água se você tirar o hidrogênio ou o oxigênio? Né? Então, como explicar o homem, né? A pessoa que tem tantos sentimentos aflorados em diversas situações, pensando apenas no corpo material? E aí eu me lembro que negar essa evidência é uma atitude não científica. Sim. Não é? Aí eu vou dar um exemplo assim bastante interessante, né, que eu achei, que é no mundo da microbiologia e da virologia. Essa semana, por acaso, eu assisti Mãos Talentosas, aquela história do Ben Carson, né? E tem um momento tem vários momentos, mas tem um momento muito interessante, quando o professor de ciências, não é, vê que ele é um menino aplicado, porque descreveu uma rocha muito diferente, e o convida até o laboratório e o coloca no microscópio, e ele vê lá no microscópio os micróbiozinhos, né? E ele diz a ele: olha, você agora entrou em outro mundo. Olha lá. Não é? E aí... Sim. Daqui a pouco começam as perguntas, sim, senhor. Então, vejam bem, a peste bubônica, né, no século XIV, mais ou menos, eu tenho impressão, final do século XIV, ela dizimou 1/4 da população da Europa. Ela persistiu mais ou menos por 3 séculos, e narram os historiadores que já tinha havido pandemias nos tempos anteriores, né? 300 e pouco antes de Cristo. Pois bem, essas pessoas, essas milhares de pessoas, elas foram vitimadas, morreram de peste bubônica. Isso gerou dificuldades econômicas para a Europa, dificuldades sociais, dificuldades culturais, dificuldades religiosas. Mas o que é que atingia as pessoas? O que é que influenciava tanto as pessoas que as levavam à morte? Só não se sabia. Somente em 1984 é que um bacteriologista franco-suíço, lá no Instituto Pasteur, o Alexandre Yersin, descobriu a bactéria causadora da peste. Olha só. Olha só, né? E inicialmente é a Pasteurella pestis, e depois, já há pouco, em 1967, é que ela recebe o nome de Yersinia pestis. Considera-se atualmente como um agente infeccioso responsável por mais mortes humanas que qualquer outro agente infeccioso, exceto a malária. Pois bem, essa bactéria, né, eu estou fazendo um paralelo, né? Essa bactéria influenciava a vida das pessoas, da coletividade, das relações humanas, e ninguém sabia o que era. E ninguém via, né? E ninguém via, né? E ninguém, né? Eu acho esse um exemplo, dentre muitos outros, de que o fato de não ver, o fato de negar, não faz com que a coisa não aconteça e não seja na sua realidade. Se você considerar que o Livro dos Espíritos está fazendo em torno dos 159 anos, se eu não me engano,
agora, as ondas gravitacionais que foram registradas 100 anos depois de Einstein dizer que elas existiam. Não é? Então, não estou muito ansiosa nesse sentido, mas gostaria que a gente pensasse um pouco que não temos ainda tanto conhecimento sobre as leis da natureza. Eu acho que é muito importante essa abordagem nesse tema mensal, né, que é a pesquisa, para a gente realmente analisar de uma forma racional. Tudo isso que está sendo falado aqui, a questão da existência, da não existência, a questão, acabou de falar da bactéria, né? Então, quer dizer, isso é muito importante para que a gente consiga tentar traçar, né, uma união, traçar a necessidade de, pelo menos, começar a se estudar os dois lados. Parece que tem perguntas aí, Márcio? É isso aí, Pierre. Quem participa com a gente é o professor Galvão, ele é do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: a parapsicologia diz que campos eletromagnéticos podem afetar a mente humana. O doutor, não sou bom em inglês, doutor Michael Passing, da Laurentian University, no Canadá, fez experiências com um capacete que emite ondas eletromagnéticas nos lobos temporais. As pessoas submetidas a essas experiências teriam tido visões e sentiram presenças espirituais. O Dr. Passing atribuiu esse fenômenos a influências dessas ondas eletromagnéticas. O que os senhores teria a dizer sobre isso? Bom, a gente acabou de falar do mesmerismo, né, das ondas eletromagnéticas que eram colocadas pela imposição de mãos. E sabemos que e isso vale a pena, as ondas eletromagnéticas, elas podem sim, de certa forma, alterar o campo de visual, o campo de sensação. E a gente vê isso, não precisa ir tão longe, né? Nós que praticamos acupuntura em animais, né, e fazemos eletroacupuntura, a gente vê que realmente existe uma alteração elétrica que pode estar associada às ondas eletromagnéticas, mas que no caso dessa medicina tradicional chinesa, que é milenar de muitos mil anos atrás, a gente acredita que essas ondas façam uma quebra na estagnação do Qi, da energia de meridianos, né, que isso pode ser fluido vital, como dizia Mesmer, e que pode ou não estar associado ao princípio espiritual. Então, é difícil falar quando você trabalha com ondas eletromagnéticas, e depende em que frequência, em quantos amperes, e qual é até a questão de se é contínua, se é fragmentada. É difícil de falar se isso estaria sendo causado. Essa visão espiritual provavelmente pode ter um efeito físico, sim, né, por causa do estímulo, inclusive das energias, que era o que eu pregava mesmo. Mas a gente tem que pensar e daí colocando como espiritualista, que em qualquer situação a gente está ainda regido, né, pensando agora mais do lado do espiritismo, que os espíritos nos influenciam muito mais do que achamos. Mas do ponto de vista físico, esse experimento, ele é um experimento que a gente, primeiro, eu sempre gosto de falar, esse tipo de experimentação, ele tem que a gente tem que ver como é a metodologia também, né, dele, e tem que ver até onde foi publicado. Eu costumo falar isso, até estava discutindo isso esses dias com Delza, que quando a gente começa a falar muito também da doutrina espírita e que entra na experimentação, às vezes em descrédito no meio científico, é porque também tem muitos pesquisadores que se intitulam pesquisadores e que eles não conseguem trabalhar de uma maneira metodológica, sistematizada, que o próprio Kardec trabalhou, e que no final eles não conseguem ter essas comprovações. Mas no caso dessa, eu não acho que você tenha a questão física. Ela pode estar sendo alterada pelas ondas eletromagnéticas, com certeza, mas você tem fluido vital que pode estar saindo de um estado de estagnação, e isso não é também uma questão de sugestão,
Porque eu, como trabalho com animais, o animal não se sugestiona. E às vezes ele uiva, ele tem fenômeno elétrico, que provavelmente pode ser físico e não tão espiritual. Então, eu acho que tudo tem que ter uma coerência. E nesse sentido, a pesquisa foi feita e ela vai comprovar na metodologia, né, científica o que ela está colocando, mas que a gente pode ter influência da espiritualidade nesse processo, sim. Eu não vi a pesquisa, não conheço o pesquisador, então fica difícil da gente até tecer um comentário mais profundo. Mas o que eu posso, assim, com certeza, é que a onda eletromagnética ela pode causar alterações fisiológicas nas pessoas sem ter associação com o espiritual. Eu também não conheço, mas eu me lembro, dentro da filosofia da ciência, as colocações do professor Arthur Fine, né? Ele propôs o termo que a atitude frente à ciência teria que ser uma atitude ontológica natural. E aí a sigla é AON, né? E se você colocar você encontra em filosofia da ciência muita coisa sobre isso. Segundo essa concepção de Fine, a ciência deve ser considerada em seus próprios termos, né? Então não se deve ler na ciência algo que não seja inerente à própria ciência ou algo que seja alheio à ciência. Exato. Né? Eu acho isso muito importante, porque a gente tem que considerar, e é real, que a ciência não é dogmática e ela é confiável para descrever o mundo. Não é? Nesse caso, qualquer interpretação sobre um fato científico, se é científico, deve ser feito por cientista. Exatamente. Né? Então, se é feito por não cientista, é uma interpretação pessoal. E, portanto, ela está cheia, eivada de subjetivismo. Né? Isso pode acontecer até pelo próprio cientista. Né? Existe uma clareza quanto a essa atitude ontológica natural. Por exemplo, quando a gente escuta algumas colocações sobre física quântica, né? A física quântica já está explicando isso, a física quântica, se a gente ouvir, e isso ainda isso é colocado, me desculpe aqui, traz da física quântica conceitos e interpretações que dizem respeito à física quântica para interpretar outras situações que muitas vezes não tem nada a ver. Exato. E é isso e que muitas vezes, né, e na grande maioria, não tem nada a ver. Então, no momento atual, eu estou citando esse exemplo porque é um exemplo muito, muito citado. As pessoas falam na física quântica, explicando todas as coisas, como a física das possibilidades, e as possibilidades de interpretação são tão grandes que, se a gente vai ouvir um físico, né, que tenha realmente conhecimento de física quântica, nada daquilo é física quântica, né? Então, eu não estou dizendo, né, porque eu não conheço a experiência, não entendo muito, né, não entendi muito como foi colocado, mas o simples fato de dizer que viu espíritos, parece que foi assim na pergunta. Pelas ondas eletromagnéticas no temporal. Não tem como, por exemplo, se você colocar, existem experiências interessantíssimas com neuroimagem funcional. Sim. Né? Essas experiências são experiências feitas por cientistas, né? E eles que fizeram? O indivíduo está submetido à neuroimagem funcional, que é uma tecnologia muito recente, e observaram, né, que quando se dizia
a ele que ele iria dar algo, fazer alguma doação grande, que pesasse, por exemplo, no bolso, vamos dizer, um óbolo da viúva, né? Aparecia uma luminosidade muito grande no lobo frontal. No lobo frontal. No lobo frontal, né? Ora, lá atrás, 1947, no livro No Mundo Maior, Calderaro já descreve a evolução moral também atrelada à evolução do cérebro. Lobo frontal. E da parte da frente do no cérebro. lobo frontal, né? Então, isso a gente pode dizer que essa evidência da neuroimagem funcional comprova. Não, a ciência não tem que provar. A ciência trabalha em evidências. Exatamente. Em evidências, né? Só assim, analisando um pouco a preocupação, né? E outra coisa, quando a gente trabalha com artificialização de meio em relação à espiritualidade, e daí pensando em espírito, né? Quando a gente trabalha com ondas, quando a gente trabalha com bebidas, né, que vão ter ações dentro nos lobos, né, dos cerebrais, obviamente que a gente pode ter daí sim, né, forjando resultados da espiritualidade em relação à ciência. Então, isso não quer dizer, porque eu estou dando onda eletromagnética nos lobos temporais, que não exista o processo da espiritualidade e da comunicabilidade. Isso quer dizer que nós estamos usando também, e daí a gente pode estudar através do espiritismo, animismo, situações nossas, né? E isso tudo pode ser estimulado ou com ondas, ou com fármacos, né? Ou com as experiências com LSD. Então, exatamente. Né? As experiências com LSD que davam um estado de transe, né? Então, existem muita coisa ainda para se descobrir. Uma coisa importante que ainda é muito clara para os cientistas é que a mente seria um produto do cérebro. Sim. Não é? Então, essa relação mente-cérebro, ela vem sendo estudada. Existem grupos no Brasil, principalmente na USP e na Universidade Federal de Juiz de Fora, com o professor Alexander Moreira, não é? E essa relação, ele é psiquiatra, doutor, não é? E pela USP, depois fez pós-doutorado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E a gente vai ver que relação é essa de que a mente é um produto do cérebro. E as experiências de EQM? Tem mais perguntas, então. Bom, mas tem mais perguntas aí? Isso aí. Temos a pergunta da Daniela, a Daniela aqui de Maceió. Ela diz o seguinte: a mediunidade seria atributo biológico e não um conceito religioso? Existe uma controvérsia no meio científico a esse respeito? Bom, na verdade é uma faculdade inerente a todo ser humano, então ela é biopsico-espiritual, né, a mediunidade. Ela não é... o dogma religioso faz com que, inclusive, a gente perca a caracterização da mediunidade como ela tem que ser. E, obviamente, que ela pergunta em relação aos estudos da mediunidade, Márcio. No final, é isso? Você repete a pergunta? Repete a pergunta para nós. A mediunidade seria atributo biológico e não conceito religioso? Existe uma controvérsia no meio científico a esse respeito? Bom, então a gente já falou que, na verdade, no meu ponto de vista, ela não é só biológica, é biopsico-espiritual, né? Mas é uma faculdade inerente a todo ser humano.
essa discordância em relação ao meio científico, ela vem sendo estudada já há algum tempo. Eu acho que a gente pode pensar na mediunidade já a discordância científica em relação a ela, pela própria dúvida que Kardec teve na codificação da doutrina espírita, que ele começa a estudar a partir de acontecimentos de dúvidas. Mas eu acho, assim, daqui a pouco eu vou passar para a Delza, que ela vai dar um exemplo de um pensador que, na verdade, de um cientista que ela tem mais qualidade que eu para falar, que é de William Crookes. Mas a gente tem várias situações em que já tentou se mistificar essa espiritualidade, essa mediunidade do ponto de vista de quebra de dogma religioso, que não se conseguiu. Uma delas é de William Crookes. Então, quando no início do século XX, depois que Kardec codifica a doutrina espírita de uma maneira científica, obviamente que os cientistas começam a querer qualificá-la, quantificá-la do ponto de vista científico, assim dissertando que não era científica a doutrina dos espíritos. Mas o mais interessante é que tudo que eles concluem e que eles desenvolveram durante a época traz o que Kardec nos mostra na doutrina espírita. Mas só para você ter uma ideia, lá em 1884, Kardec, a gente tem 1869, Kardec desencarna, e 20 anos depois você já tem cientistas estudando esses processos de mediunidade, entre eles a Alexandre Aksakov, César Lamboroso, Gelley, Charles Richet. Em 1891 tem os primeiros anais de ciências psíquicas, já tentando quantificar, qualificar a mediunidade, que não na interação ciência e espiritualidade como Kardec nos propôs. E em Paris surge então o Instituto Metapsíquico Internacional, que na verdade é uma variação, é uma tentativa de explicar cientificamente o que Kardec nos coloca na integração ciência e espiritualidade. E classifica-se então, a partir de 1922, quando foi feito o primeiro tratado de metapsíquica, todos aqueles fenômenos mediúnicos ou o que acontece mediunicamente, eles se classificam em 3 situações: criptestesia, telecinesia e ectoplasmia. Criptestesia no sentido de algo que não era inerente à mente daquele que estava comunicando, psicofonia, psicografia, e Kardec já tinha escrito isso com mais qualidade, inclusive que a própria criptestesia da metapsíquica. E se vocês forem ler a obra de Herculano Pires, ele traz todo um tratado sobre metapsíquica bem resumido, para mostrar como o critério de Kardec estava até superior a esse. A telecinesia, que seria um movimento de coisas, como as mesas girantes, quando Kardec colocou, e a ectoplasmia, que foi muito bem estudado pelo nosso William Crookes. E daí eu acho que Deus pode falar dessa questão da mediunidade e que como a ciência já tentou derrubá-la, e tentou fazer com que fosse um dogma religioso, e que isso até hoje se mistura. Então a pergunta dela é muito coerente, da Daniela, porque na verdade a gente vê um movimento histórico que foi desenvolvido cientificamente a partir da doutrina dos espíritos, principalmente no início do século XX, e depois, mais para frente, a partir da terceira década do século XX, tentando, o John Banks Rini troca a metapsíquica qualitativa pela quantitativa, tentando então ter resultados quantitativos em relação à pesquisa quantitativa, e daí surge a parapsicologia, que não consegue ter a repetibilidade necessária para as pesquisas científicas e que traz muita falta de conhecimento. Mas em 1953 tem o primeiro congresso em Utrecht, na Holanda, e daí começa a se explicar os fenômenos psi, gama, kappa e teta, e esse teta já podendo ser atribuído aos espíritos. Mas quer falar mais alguma coisa, Delza? Se você quiser que eu fale. Não, claro. Eu queria me reportar ao fato da pergunta anterior também um pouco.
No livro dos Espíritos, ainda na introdução, o Kardec lembra da questão das manifestações atribuídas aos espíritos, dito à época que não seriam mais do que efeitos magnéticos. Mas exatamente, Não é? A gente acabou de falar, né? Segundo esta corrente, os médiuns eles se achariam num estado de sonambulismo desperto. Então, que foi esse sonambulismo que já foi explorado por Mesmer, né? Então, nós estamos ainda nessa fase de discussão, pelo visto, né? Por outro lado, a questão da mediunidade, eu queria lembrar ao ouvinte que ela não é prerrogativa ou não se circunscreve ao espiritismo. Não é? Exatamente. A mediunidade é inerente do ser humano. É inerente, alguns até dizem que é a sexta faculdade, né? Nós temos o sexto sentido, ou a sexta faculdade, nós temos os 5 sentidos, claro, que conhecemos, e haveria esse outro sentido que o Sérgio Felipe, por exemplo, que é um professor da USP, espírita, tem um trabalho de pesquisa amplo no campo da glândula medial, pineal, né? Considerando a análise dos cristais que se formam na glândula pineal e que seria, vamos dizer, uma porta, né, de comunicação, né, uma possibilidade, assentamento da alma, uma possibilidade remontando aqui, como o Pierre nos lembrou, a Descartes, que seria o assentamento da alma e, portanto, a porta de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, através da mediunidade. Claro que existem os médios de mediunidade ostensiva, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? São médios que desenvolveram a mediunidade, e quando a gente fala em desenvolver a mediunidade, a gente está falando em educar a mediunidade de modo que possa se expressar, não é? Nos momentos adequados e nos lugares adequados, né? Mas a mediunidade vem desde das civilizações antigas, né? Os nossos pajés, por exemplo, eram médiuns, né? E não é apanágio do espiritismo. A mediunidade no espiritismo, ela é um meio, um método, uma estratégia de pesquisa. Foi através da mediunidade que dos participantes dos grupos, das reuniões em que haviam as comunicações, que Kardec pôde, não é, receber as informações que compõem o corpo de doutrina do Espiritismo. Então, na realidade, e a mediunidade existe em todas as civilizações e em todas as religiões, não é? A gente, por exemplo, vê manifestações em outras religiões, com a grande diferença, como Kardec nos ensinou, que os espíritos que se apresentam nada mais são do que os homens que desencarnaram, homens e mulheres, né? Não são nem anjos, nem demônios, não é? E isso é muito importante, porque, primeiro, prova a imortalidade da alma, né? O fato dessas pessoas, como seres imortais, poderem se comunicar e nessa comunicabilidade dizer, inclusive, as suas situações de dificuldade
e serem ouvidos e muitas vezes consolados e orientados, né, no mundo espiritual, nos dá a certeza de que nós somos imortais, embora ainda vivamos como mortais. O que é que eu quero dizer, né? Apesar de sermos espiritualistas, muitos de nós, né, acreditamos ou sabemos da imortalidade da alma, mas não temos atitudes e comportamentos como nos diz o Evangelho, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Então, nós vivemos como mortais, nós vivemos como aqui e agora, nossas necessidades imediatas precisam ser resolvidas, né? E esquecemos que somos imortais e que lá a imortalidade, o período em que vamos ficar fora, né, desse corpo material, com certeza é muito maior do que tudo que vivermos aqui encarnados. Queria só fazer essas colocações, lembrando que a beleza ou o sucesso da ciência é uma das características importantes que ela tem, que é ser falibilista. Ser falibilista, né? Então, a falibilis quer dizer que pode falhar, que pode errar. Então, o fato de ser falibilista é que a própria ciência, ela se sabe capaz de errar, e os pesquisadores precisam estar, e estão, né, muito ciosos desta característica, é essencial para fazer pesquisa. Veja bem, Pierre, como é que a gente atesta essa atitude científica? Ora, vamos dizer que amanhã você publique, não é, um fato, uma evidência científica, numa revista de renome internacional, a Nature, por exemplo, não é? Bom, a pesquisa a primeira coisa que um fato científico, ele precisa ser publicado. E ele precisa ser publicado numa revista que possa ser, que tenha essa penetração no meio acadêmico vasto. Pois bem, ao publicar, esse conhecimento não fica cristalizado como verdade absoluta. Muito ao contrário, ele se torna motivação para a maior parte dos pesquisadores da área. Não é? Eles são os principais interessados em comprovar, em refutar, em expandir, em aprofundar esse novo conhecimento publicado. Então, ele passa por um crivo da comunidade científica internacional, e a sua relevância se expressa, inclusive, pelo número de citações, né? Pelo número de citações dos demais pesquisadores. Então, eu dei esses exemplos para melhor clarificar sobre essa característica falibilista da ciência. Portanto, a ciência, ela, vamos dizer, eu vou cunhar aqui uma palavra, a ciência, ela é autoevolutiva. Os seus mecanismos de construção e de reconstrução fazem com que ela seja autopropulsora. E necessário. Autopropulsora. Então, que maravilha, né, que temos possibilidades concretas de permanecer atentos
não é? E com a liberdade de refutar, de ampliar, de aprofundar, qualquer que seja o resultado de qualquer pesquisa, em qualquer nível, desde que seja publicado. Não é? Então, isso é um avanço muito grande do pensamento humano. Agora, claro que a ciência é feita por pesquisadores, aquilo que você disse anteriormente. Então, pesquisadores são homens, são mulheres, né? E eles é que vão determinar o rumo da ciência. Mas a gente não pode perder de vista que a ciência é descritiva, ela não é normativa. Sim. Né? Ela não é normativa. Então, a valoração ética do fato científico é alheia à própria ciência. Por exemplo, Santos Dumont. Né? O fato de ele construir a proposta do avião, né? E depois ver o avião soltando bombas na guerra, foi a valoração ética, foi dele. Ele não construiu o avião para derrubar bombas, né? Mas olha o que alterou na vida dele, né? Alterou tanto, ponto de ele se suicidar, né? Então, a ciência mostra a evidência, descobre, né? Desvela, revela. Agora, o rumo que ela toma, esse produto, o primeiro ponto é fazer o uso da ciência para o bem ou para o mal. Não é? Einstein não previu a utilização da bomba atômica. Exatamente. Né? Não previu a utilização, né, da bomba atômica e isso é importante que a gente tenha em vista. Eu me lembro, tem perguntas ainda? Uma. Eu me lembro de uma passagem, lá vou eu trazer passagem de livro, né? Eu me lembro de um momento no livro Alice no País das Maravilhas, em que Alice perde o rumo, né, e encontra o gato. Né? Encontra o gato e ela não sabe. E ela pergunta ao gato, qual é o caminho que eu vou? Aí o gato diz, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. É mais ou menos assim, eu não sei. Diz, bom, se você não sabe, qualquer caminho serve. Exatamente. Não é? As palavras não foram exatamente essas, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, tem um objetivo, né? Bem definido. Então, você, Pierre, eu trago essa colocação para o nosso diálogo, porque a gente não pode perder de vista, e você disse, né, com antecedência, que o rumo da ciência, ela sofre também duas grandes interferências. A interferência da tecnologia e a interferência política e ideológica. Concordo. Não é? Quer dizer, por exemplo, na interferência da tecnologia. Nós tivemos há pouco o projeto Genoma humano. Sim. Não é? Os pesquisadores, eles já podiam fazer sequenciamento de genes, só que em pequena escala. Né? Só foi possível o projeto do genoma humano quando se construiu um computador de tal envergadura que pudesse processar todos aqueles dados. Né? Até a luneta de Galileu, né? Até Galileu construir a luneta, o que é que se tinha como fato? Era que os corpos eram perfeitos, que, portanto, a Lua era toda igualzinha, não é? Marte era toda igualzinha, o Sol. Quando Galileu constrói a luneta e vai olhar, o que é que vê? Marte cheio de crateras e de montanhas. Marte não, a Lua, não é? Marte também com uma superfície completamente irregular,
né? A questão do Sol com as manchas solares. Então, houve necessidade de um avanço tecnológico para que aqueles verdades científicas fossem anuladas do ponto de vista da falibilidade, de ser falível, né, de ser possível errar, falível nesse sentido, de poder errar, mas de voltar à discussão, falando, como disse anteriormente, a fazer novas perguntas para obter novas respostas. Mas Márcio está me dizendo que ainda há uma pergunta. Márcio. Que horas são? É isso, você está na Raio do Brasil, na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Quem participa com a gente é o Caetano. O Caetano é biólogo, ele é da Bélgica. A vida é imortal? Provem conceitos lógicos à luz da razão e não preso a dogmas da religião. Uma prova da ciência na área da fisiologia humana. A alma é imortal ou apenas um efeito do cérebro? Provar como que é o nome? Repita a pergunta para mim, faz favor. A vida é imortal? Provem conceitos lógicos à luz da razão e não preso a dogmas da religião. Uma prova da ciência na área da fisiologia humana. A alma é imortal ou apenas um efeito do cérebro? Querido ouvinte, ótima pergunta. Acredito que realmente esse é o ponto que nós temos que quebrar, né? Esse dogma religioso e, por que não, esse dogma científico, né? Porque eu acho que a gente não vai ter tempo para abordar da maneira que eu gostaria, mas eu já vou te passar uma bibliografia muito interessante de um professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, Ian Stevenson. Ian Stevenson tem mais de 58 casos catalogados científicos de reencarnação. E isso ele não é nem católico, nem protestante, nem espírita, ele foi pelo olho da razão. Ian Stevenson é um catedrático que realmente merece nosso respeito. Tem alguns livros, tem alguns artigos traduzidos, eu estou aqui com um aberto, inclusive. Metade de uma carreira estudando sobre a paranormalidade. Eu acho que o Ian Stevenson pode provar um pouco de maneira científica, através de provas físicas, de sinais de nascença, essa questão da imortalidade da vida, sem ir para dogmas religiosos. Então eu nem vou abordar do ponto de vista da doutrina espírita, que para a gente não há dúvida, mas para o nosso amigo ouvinte que realmente busque os artigos de prova da reencarnação de Ian Stevenson, que não tem nem um pouco dogma religioso. Com certeza. Há muitas experiências também no campo da EQM, né? Experiência de quase morte. Também na Universidade da Virgínia, né? Se eu não me engano é Bruce Grayson, né? Que não é espiritualista, inclusive, e que há 25 anos ele estuda EQM, né? E eu acho que essas experiências quase morte, em que o cérebro está totalmente parado, né? Não há uma vida de relação, e mesmo assim a pessoa percebe e registra, né, o que está acontecendo em torno do seu corpo. Eu acho que, inclusive, descreve, né, cenas e falas dos que o estavam atendendo. Eu acho muito interessante no campo da prova racional, né, de que há uma imortalidade. O conceito de vida é um conceito ainda muito discutível, né? É claro que eu acredito que você esteja falando da vida física, e no caso, né, a vida física ela é mortal, é evidente,
né? Mas a vida, falar de forma racional na vida espiritual pressupõe, isso é um pressuposto, de que a gente acredita que haja um princípio espiritual, né? E se esse princípio espiritual, ele permanece após a morte do corpo, né? Então, eu acho que a gente pode analisar isso através de experiências, né, de QM, de terapias de vidas passadas, e você vai encontrar muita referência em relação a isso por não espíritas, cientistas, né, que estão trabalhando nesse sentido. Eu acho que a gente já está no ponto, já está para encerrar, Márcio. Eu estou aqui sem hora, né? Mas eu queria então encerrar, né, agradecendo essa audiência, as perguntas, né, as colocações muito ricas, né, que com certeza nós vamos trazê-las de volta no próximo programa, que permanece o assunto, né, o tema permanece, pesquisa e espiritualidade, e nos dá a possibilidade de aprofundar para dar, inclusive, melhores respostas, ou quem sabe a nossa convidada possa contribuir nessas respostas. Mas eu queria, no final, já nesse encerramento, lembrar de que a interferência político-ideológica na pesquisa é muito importante que a gente esteja atenta. No mundo ocidental, a política pública de desenvolvimento de ciência e tecnologia é papel do Estado, né? Através dos órgãos de fomento, delimitam-se áreas e linhas de pesquisa e os recursos, então, são demandados através dessas linhas para os pesquisadores. Então, a depender das circunstâncias, esse papel do Estado ele se concretiza em demandas específicas para dirigir as respostas em benefício do coletivo. Nesse momento, por exemplo, no Brasil, eu lembro as pesquisas sobre a Zika, né? Essas pesquisas é um exemplo desse direcionamento, né? Então, recursos redistribuídos, né, de ciência e tecnologia para que se aprofundem as pesquisas em relação à Zika. Eu acho que é bom que a gente comente sobre isso. Mas se isso acontece, se o Estado, de certa forma, controla, eu digo de certa forma, porque através de como eu falei, a pesquisa, a ciência, então se cabe ao Estado a prerrogativa de definir e apoiar a política de ciência e tecnologia, eu pergunto, Pierre, que Estado nós queremos como cientistas e pesquisadores, como pessoas, como cidadãos? Como está posto na Constituição Federal, nós queremos um Estado laico, um Estado que contemple a diversidade das diferentes correntes filosóficas, ideológicas, religiosas, científicas. Porque a gente já viu ao longo da história que o cerceamento da ciência, por qualquer que seja o fundamentalismo, é retrocesso. Sim. E dá um atraso para a civilização humana. Eu acho isso muito importante nesse momento crucial da história do Brasil. Nós temos bancadas de legisladores, né? E também em qualquer esfera do governo, que podem redirecionar, né, essa política e usurpar até conquistas históricas e necessárias para uma nação plural como o nosso país. Nós sabemos que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
E sabemos que o Evangelho nos diz que a verdade liberta. Então, a minha preocupação é que a gente esteja, né, atento, principalmente quem está nas universidades, quem está fazendo e acontecendo, né, a ciência no Brasil, para que se mantenha, né, essa liberdade científica, de modo que a gente possa, né, ter as possibilidades concretas, reais, né, de pesquisar o que se quer. Né? E eu digo pesquisar o que se quer dentro de uma política de ciência e tecnologia, claro, da instituição onde nós estaremos ou estamos e da política do país. Por que eu estou dizendo isso? Porque também a isso está atrelada a questão, e muito em relação a isso, a questão da articulação entre ciência e espiritualidade. Né? Que perguntas estamos fazendo no ambiente da pesquisa? Que perguntas, que respostas nós queremos obter? Porque quando a gente fala na interferência política ideológica, a gente não pode esquecer que as pesquisas são feitas por pesquisadores que têm o seu subjetivismo, que têm também a sua formação, seus ativismos, né? E quando se pergunta assim, mas por que não se pesquisa na área da espiritualidade? Quem sabe, né? O que está acontecendo, né, na esfera político-ideológica pessoal. Então, Márcio, são apenas reflexões que eu estou compartilhando, essas reflexões com vocês, com os ouvintes do mundo inteiro, me parece, né? Nós temos vários países que estão assistindo esse programa, mas também estamos falando de uma realidade brasileira, independente desse momento, mas com preocupações substantivas nesse período em que temos algumas dificuldades de recursos, né? Muitas dificuldades de recursos, que já aí é um desafio, né, a ser vencido, e esses outros, né, desafios que possam advir de um viés político-ideológico mais sério. Eu quero agradecer, dizer que estou muito grata por estar aqui nessa companhia tão boa, né, do Márcio, da Claudinha e do Pierre, nessa companhia dos ouvintes, que a gente não está se vendo, mas está sabendo que estamos sendo ouvidos, e que nós nos despedimos, lembrando que daqui a 15 dias, no dia 16 de maio, aqui estaremos de volta nessa conversa amorosa, franca, e refletindo sobre nós, sobre a vida e sobre a comunhão de ideias. Boa noite. Então, boa noite a todos os ouvintes, boa noite Márcio, boa noite Delza, boa noite Claudinha. E lembrando a todos que a partir do próximo programa a gente vai estar atendendo aqui as ligações telefônicas no número 82, o código 3021 3981. 3021 3981. Então agradecemos a todos, tenham uma ótima noite. Para aqueles que acreditam numa força maior, sejam todos fraternalmente abraçados e fiquem com Deus. A paz do mundo começa em mim.